Pessoal, voltei, beleza? Parece que deu uma mudada na imagem aí, tá? Eu acho que você vai ver, notar uma diferença aí da primeira aula para essa segunda. A galera fez um ajuste aqui. Bom, vamos lá. Estilos de gestão, estilos de gestão. Nós vamos ver 4 estilos, isso cai na prova e depois a gente vai ficar com a gestão democrático-participativa. Vamos para o primeiro, para a técnico-científica, gestão técnico-científica. O que nós temos aí? A técnico-científica, pessoal, ela tem coloquei aqui as principais características dela, né? Vinícius, errou de novo na parada aqui. Deixa eu ajustar, pessoal. Sei que isso enche o saco, mas eu vou parar de errar. Então, vejam. Técnico-científica, ela está muito preocupada com alguns aspectos, né? Como, por exemplo, vou colocar aqui, hierarquia. Ó, muito preocupada com isso, com hierarquia. Cargos, funções, tudo muito bem hierarquizado. Uma outra preocupação são os aspectos burocráticos. Aspectos burocráticos. Então, cumprir, por exemplo, cada um cumprindo a sua função, isso é muito comum nesse modelo de gestão, cada um cumpre a sua função. Os aspectos burocráticos, e vou colocar aqui ainda, e administrativos são o foco. Relatórios, por exemplo. Então, fazer um relatório, entregar um relatório, isso é mais importante. Por quê? Porque indica eficiência. Então, a técnico-científica está muito preocupada com eficiência. Outra coisa, muito preocupada também com racionalização dos processos. Então, extrema... Você vê que eu faço A de um jeito, depois de outro, né? Impressionante. Extrema racionalização dos processos para garantir dos professores não, dos processos, para garantir a eficiência. Só que essa racionalização é algo bem focado num paradigma da racionalidade mesmo, tá? Objetividade, por exemplo, é algo muito presente aqui nesse trabalho. Objetividade e neutralidade, ó. Vou colocar aqui, objetividade, beleza? O que mais, Vinícius, que nós temos além disso? É uma versão mais conservadora. Vamos colocar essa característica também que é importante. Trata-se de uma versão mais conservadora. E é justamente nesse estilo de gestão no técnico-científica que aparece aquela influência da administração das empresas dentro da escola. Para que a escola tenha resultados, eficiência e trabalhe de forma objetiva com todo mundo cumprindo a sua função devidamente dentro de um quadro hierárquico e burocratizado, nós precisamos ter métodos e técnicas também eficientes. E aí vem Fordismo, influência do Fordismo, influência do Taylorismo, influência do Fayoismo, ou seja, todas as teorias clássicas da administração acabam sendo implantadas, né, dentro da instituição escolar. Tudo bem? Isso tudo faz parte da técnico-científica. Vocês vão ver, por exemplo, autores dizendo que quando nós tivemos lá o modelo tecnicista nos anos 70, por exemplo, nos anos 60 e 70 no Brasil, a escola funcionava dessa forma. Então, o tecnicismo, né, a tendência tecnicista, dentro dela, nós temos na parte de gestão e administração escolar essa tendência técnico-científica. Esse estilo, né, técnico-científico. Bom, aqui nós temos outras características. Então, prescrição detalhada de funções e tarefas, acentuando a divisão
técnica do trabalho escolar. Inclusive, algo que pode aparecer para você também, com leituras mais aprofundadas, é o seguinte: nós temos uma divisão muito grande das tarefas, pouca articulação entre as pessoas, então não se fala muito em trabalho coletivo, cada um cumpre o seu papel, e aí nós vamos perceber o quê? As pessoas isoladas, cada um cumprindo a sua função de forma isolada. Por quê? Porque as funções, as atribuições já estão prescritas, então não há necessidade de pensar em algo que seja diferente. Por que nós defendemos, por exemplo, uma gestão democrático-participativa e um trabalho coletivo? Porque as pessoas pensando juntas, refletindo juntas, elas vão encontrar soluções para os mais variados problemas. Nesse caso não há necessidade, porque todas as atribuições e tarefas já estão prescritos. Então é uma forma bem engessada de se trabalhar, ok? Continuando aqui, continuando, vamos lá. Poder centralizado no diretor, destacando-se as relações de subordinação em que uns têm mais autoridade do que outros. Aliás, pessoal, eu só vou fazer uma diferenciação aqui para vocês, vem comigo aqui na anotação, que é a seguinte, um vermelhinho também. Ó, basicamente, a gestão da escola, ela pode ir para dois caminhos. Para uma gestão mais tradicional, conservadora, ou para uma gestão mais democrática, ok? Participativa. Mas, o que acontece? Nesse modelo de gestão mais tradicional, conservadora, quais são as características que nós enxergamos aqui? Centralização, burocratização, ou seja, nós temos aí características desse estilo da gestão técnico-científica. Então, centralização, burocratização que eu já coloquei, hierarquização, etc. E uma coisa que é muito importante para esse modelo de gestão, que é o controle e fiscalização. Controle e fiscalização. Controle e fiscalização. O professor Vitor Paro, por exemplo, vai dizer o quê? Que nesse modelo mais tradicional e conservador de gestão, o diretor da escola, por exemplo, não é vamos dizer assim, um líder que exerce o seu papel pela autoridade, pelo conhecimento, pela capacidade de mobilizar as pessoas, pela capacidade de fazer articulações e estimular as pessoas para que elas se motivem a alcançar um objetivo comum para a escola. Nada disso. Aqui, o diretor da escola, a direção, no caso, vamos colocar aqui o papel do diretor, ele exerce o papel de gerente. Tudo passa por ele e ele presta contas para uma instância superior. Ele é um gerente dentro da instituição e vai realizar o seu papel com base na posição hierárquica em que ele se encontra. Eu mando mais do que todo mundo, eu controlo os processos, tudo passa por mim, eu decido muitas coisas sozinho. Por quê? Pelo cargo que eu exerço, e a minha autoridade vem do cargo, e isso se confunde com, ou se assemelha no caso, autoritarismo. Então, em vez de autoridade, nós temos aqui autoritarismo. Ele manda pelo cargo que exerce na hierarquia, ok? Autoritarismo, que é diferente de autoridade. De uma forma bem assim, rápida, diretor, líder, autoridade. Conhecimento, capacidade. Então ele é um diretor, ele é líder pela capacidade, pelo conhecimento. Nesse modelo aqui, tradicional conservador, diretor autoritário, pela posição hierárquica que exerce. Massa? Beleza? Vamos lá? Continuando. Aqui, ênfase na administração regulada, rígido sistema de normas, regras, procedimentos burocráticos, controle de atividades, descuidando-se às vezes dos objetivos específicos da instituição escolar. Às vezes a instituição escolar ela precisa de uma certa ação que não é permitida por uma norma.
né, e ela fica ali engessada, carente. Comunicação linear, de cima para baixo, baseada em normas e regras. Essa comunicação linear decorre justamente da verticalização existente, dessa hierarquia que é verticalizada. Verticalidade. Então, nós temos aí a hierarquia de baixo para cima, de cima para baixo. Mais ênfase nas tarefas do que nas pessoas. Mais ênfase nas tarefas do que nas pessoas. Ok? Existe diálogo, Vinícius? Sim. Olha que coisa interessante. Existe diálogo, obviamente. Só que ele está baseado no cumprimento de regras. Como assim? Imagine o seguinte, você é professora numa escola assim, muito conservadora, de estilo técnico-científico de gestão. O diretor vem e fala assim, tudo bem, Maria Clara, beleza? Seguinte, ó, então aqui estão as suas normas, ele te dá o feedback, eu gostaria que você melhorasse nisso e realizasse suas atribuições de acordo. Planejamento, aula, enfim, uma série de coisas, está aqui, pronto. É diferente de um diálogo numa gestão democrático-participativa em que as pessoas vão pensar conjuntamente em o que nós vamos fazer para resolver um problema, para melhorar a qualidade da educação, enfim, para tornar a escola melhor. Nós vamos buscar juntos ideias, propostas. Nesse estilo conservador, não. O diálogo é simplesmente para te informar, te relembrar das atribuições e te dar um feedback. Beleza? Vamos continuando. Próximo ponto. Um outro modelo de gestão, autogestionária. Olha aqui, um outro estilo, autogestionária. A autogestionária, gente, ela tá... vamos nos lembrar, né, das tendências pedagógicas. Dentro das tendências críticas, existe uma tendência que é a libertária, que tem uma base filosófica anárquica, né, que vem do anarquismo, do anarcossindicalismo, em que a escola seria uma instituição independente do Estado. A escola não precisa seguir regras do Estado, não precisa seguir nada. Tudo é decidido dentro dela, entre os seus participantes, por meio de assembleias. Dentro dessa escola de tendência que funciona com base na tendência libertária, nós teríamos o quê? Um estilo de gestão autogestionário. Ela cuida da própria gestão, das próprias regras, define como vai ser, sem qualquer influência externa do Estado, de regras, de leis, de normas, etc. Vamos lá. Então, nesse caso, vamos colocar aqui para você colocar no seu caderno bonitinho ou nesse material, o seguinte, a autogestionária baseia-se, de forma resumida aqui, ó, baseia-se na coletividade, ok? Tendo como pressuposto, tendo como pressuposto os princípios. Agora vem o que eu estava falando para vocês, da criação do grupo, porque dentro dessa instituição existem pessoas que formam o grupo, ok? Do grupo e a própria regulação. Esse grupo é que vai definir as regras internas e a própria regulação. Então existe o quê? Independência. Pressupostos, os princípios da criação do grupo e a própria regulação. E aqui todos podem participar, tá? Então, por exemplo, como que vai ser a questão das aulas, dos conteúdos, enfim, tirando um detalhezinho aqui da tela. Todos decidem, professores, alunos, tudo conjuntamente, né? E aí vem aqui as características. Vínculo das formas de gestão interna com as formas de autogestão social,
poder, então, coletivo na escola para preparar formas de autogestão no plano político. Decisões coletivas, trabalho com base em assembleias, reuniões, eliminação de todas as formas de exercício de autoridade e poder, ênfase na auto-organização do grupo de pessoas da instituição por meio de eleições e de alternância no exercício das funções, recusa a normas de controle que vêm de fora, por exemplo, acentuando a responsabilidade coletiva. Todos que participam devem, então, participar ativamente. Crença no poder instituinte da instituição e recusa de todo poder instituído. ênfase nas inter-relações mais do que nas tarefas, que não é mais do que nas tarefas. Eu quero só falar para vocês disso aqui, já que nós estamos falando de gestão, poder instituinte e poder instituído. O que é isso, Vinícius? Vejam aqui comigo. Poder instituinte e poder instituído. Vamos apagar aqui esse... Ô barulheira que faz esse negócio. Ai. Pronto. Poder instituinte e poder instituído. O que é o poder instituinte, Vinícius? Tem coisas que a escola, a instituição, por si só, ela pode decidir dentro dela. Então tem ali, ó, crença no poder instituinte. Nesse estilo de gestão, as pessoas que estão dentro, os atores escolares, os agentes escolares que estão dentro da instituição, eles têm poder para decidir como eles querem que a escola funcione. Hoje, de acordo com a LDB, a escola tem uma autonomia relativa. Logo, o poder instituinte é também relativo. Ou seja, dentro da instituição, as pessoas têm poder para decidir muitas coisas e construir uma identidade organizacional, uma cultura organizacional para essa instituição. Mas não pode decidir tudo absolutamente, porque tem coisas que já estão instituídas em lei. Entenderam? Então, o poder instituinte parte da autonomia da instituição para construir a sua identidade, seus processos internos, a sua organização, a sua própria gestão. Ok? Poder instituinte, então, autonomia da instituição, que é sempre relativa. Aí, no caso dessa gestão, a autonomia seria absoluta, tá? Mas hoje no nosso sistema legal ela é relativa. Então, a autonomia da instituição para tomar decisões e construir sua identidade. Então, quando a instituição coletivamente decidem como vai funcionar a cultura organizacional, tudo isso, poder instituinte. Mas existe também o poder instituído. No caso do poder instituído, o que nós temos, Vinícius? Aqui é o respeito às regras e normas e medidas que vêm de outras instâncias. Tá? Respeito às regras, normas, medidas, diretrizes externas. Quando a escola, por exemplo, fala, opa, vamos construir o nosso regimento, é um sistema de regras, de normas, mas foi construído dentro da instituição. Poder instituinte. Mas quando a instituição fala, nós precisamos respeitar essas diretrizes, a resolução, a lei, poder instituído. Ok? Continuando. ênfase nas inter-relações mais do que nas tarefas. Então, agora o que importa é isso aqui, é esse diálogo, é a produção coletiva.
produção coletiva, a organização coletiva, é isso que mais importa dentro desse estilo de gestão. Mais uma aqui. Autogestionária de novo, Vinícius. Autogestionária, foi de novo aí. Interpretativa. A interpretativa, ela vai ter uma outra prioridade. Qual que é a prioridade da interpretativa, pessoal? Vamos colocar aqui já. Prioridade. Compreender os processos de organização e gestão da escola. Essa é a prioridade. Isso relacionado à palavra interpretativa, né? Então, prioridade, compreender os processos de organização e de gestão da escola. A escola, então, ela é o quê, gente? Vejam, ela é uma realidade social subjetivamente construída, não dada objetiva. Subjetivamente construída quer dizer, as pessoas que estão ali dentro é que vão contribuir muito para a construção daquela realidade e compreensão daquela realidade. Então, o que é a nossa escola? Isso depende do que as pessoas estão vendo. E aí nós temos as intersubjetividades, os interesses. Cada pessoa vê de um jeito. Nós precisamos fazer com que todas tenham uma visão comum para que todas possam buscar os mesmos objetivos dentro da instituição. Então, prioridade, compreender os processos de organização e gestão da escola, mas isso partindo não de uma realidade objetivamente dada, mas de uma realidade social subjetivamente construída. Então, a participação das pessoas, o que as pessoas pensam aqui é muito importante, tá? É muito importante. Privilegia menos o ato de organizar e mais a ação organizadora, com valores e práticas compartilhados. Vejam que nessa interpretativa aqui, nós já temos mais relações sendo construídas entre as pessoas e a partir dessas relações, a cultura organizacional da escola vai sendo construída. A ação organizadora valoriza muito as interpretações, os valores, as percepções, os significados subjetivos, destacando o caráter humano e preterindo o caráter formal, estrutural e normativo. Então, quando a pessoa fala assim, será que não seria interessante dessa forma e não da outra? Isso é colocado em discussão, isso pode ser devidamente, vamos dizer assim, regulamentado, no sentido de que vamos ver o que as pessoas acham, vamos ver como cada um entende isso. Tá? E aí nós já estamos mais próximos de um processo democrático. Por quê? Porque aquilo que a pessoa pensa, suas intenções, ela é levada em consideração. Tá? Elas são, levadas em consideração. Então, está aí a interpretativa. Qual outra, Vinícius, que nós temos? A principal, que é a democrático-participativa. Tá? O estilo democrático-participativo é o principal para nós aqui. E como depois nós já vamos falar sobre gestão democrático-participativa, vou dar uma pausa nessa aula aqui e daqui a pouco a gente volta para mais um bloco, ok?